Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma das atrações da nossa programação da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB. Esta programação, a nossa BDB Cultural, ela nasce a partir da assinatura de um termo de colaboração entre a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo com a Voar Arte para Infância e Juventude. Hoje, na nossa exposição BDB, falaremos de assuntos e de imagens muito interessantes. Viagens de ônibus nas metrópoles engarrafadas podem ser extremamente tediosas. Duram muito tempo e não há muito o que se fazer. Não para o artista plástico que vai estar conosco aqui na entrevista, o Henrique Siqueira, porém a principal inspiração para suas obras, desde as primeiras séries de desenhos e pinturas, foi a viagem em transporte coletivo. Isso se mantém em suas obras mais recentes que ele expõe, que teremos a oportunidade de conhecer hoje aqui na BDB Cultural. As 9 obras da série Lugares Pensantes serão visitadas pelo público em um vídeo que acompanha essa nossa entrevista. Vai ser exibido logo após a entrevista. O artista plástico criou as obras inspirado não só pela crueza da cidade do dia a dia, como também em ficções inspiradas na urbanidade contemporânea, como As Cidades Imaginadas, série de contos de Ítalo Calvino, que deu, inclusive, nome à primeira safra de obras do artista. Henrique Siqueira é artista plástico, nascido e criado em Brasília, tem licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e formou-se bacharel em Artes Plásticas pela Universidade de Brasília. Seu currículo é recheado de cursos técnicos e qualificações em desenho experimental, gravura em metal, curso técnico de desenho artístico e publicitário e de animação para mídia e de produção cultural. Bem-vindo, meu querido Henrique Siqueira. Tudo bem? Tudo jóia, Linhares. Obrigado aí. Só uma pequena correção, eu formei na Universidade de Brasília. Você formou na Eu fiz Universidade de Brasília. eu fiz o bacharelado e a licenciatura, né, na UNB. E lá também eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em patrimônio cultural. Opa! Por onde eu tive essa oportunidade de estudar o que é a cultura, o que é esse patrimônio maravilhoso, né, do nosso Brasil. E aí eu fui incorporando esses elementos que a gente vai estudando, pesquisando durante os anos, né, no meu trabalho. E aí, como gostei muito da sua fala aí, quando você falou do Ítalo Calvino, né, eu tô até com o livro dele aqui, foi um dos livros que me inspirou, assim, para fazer esse trabalho, né. Esse livro aqui, ó, para quem quiser, chama Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Olha que E aí, bacana. lendo esse livro, assim, ele falando sobre a cidade, eu senti que o Ítalo Calvino, ele andava pela cidade, assim, de forma... E ele se sentia invisível, né? E ele circulava pela cidade. E assim como ele circulava pela cidade, eu também comecei a circular entre o Gama e a UNB, indo de ônibus, né? E aquela sensação do vazio, aquela sensação de ser invisível dentro do ônibus, isso foi me instigando a fazer uma série de desenhos, e isso foi constante, assim, esse pensamento, essa vontade, né, de produção. E aí nasceu esses cadernos que eu fui criando e desenhando dentro de ônibus, foram vários cadernos desses aqui. E esses cadernos foram de viagens de pessoas, de transeuntes que eu não conhecia, são pessoas trabalhadores, em sua maioria, e também de experimentação, eu experimentando cores, experimentando traços, isso de acordo com a viagem, assim, quando a viagem permitia, né? E assim, muitas vezes os ônibus lotados, e isso aqui foi formando uma base, assim, bem forte para o trabalho, e foi tornando até meio que um vício, assim, sabe? De entrar no ônibus, e eu falo, pô, eu sentia aquela necessidade de estar produzindo ali dentro, né? Eu sentia aquele ócio, assim, porque é um momento, assim, muito longo, né? Entre o Gama e o UNB, dá mais ou menos uma hora, né? 40 minutos, num dia que mais rápido, assim. E também
teve uma das viagens que eu conheci um poeta lá do Nordeste. Ele chama Miró da Muribeca. Ele é um poeta errante, um poeta da rua, né? E ele falou que tem uma poesia dele que chama Janela de Ônibus. E tem uma parte que ele fala: janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar. E eu fiquei pensando, quando ele disse isso, eu falei: rapaz, realmente, assim, a gente anda, né, olhando a janela, olhando a paisagem, e começa a refletir, assim, a pensar sobre a vida, começa a pensar nas besteiras que você já fez, nos problemas do seu dia a dia, né, nas contas. E muitas vezes também você simplesmente está ali contemplando a paisagem, né? Muitas vezes acontece isso também, de você tá ali no momento de transição, mas aquela paisagem tão bonita, assim, vai passando, assim, e você chega num momento de contemplação, assim. Eu percebi que acontece isso também. É como, de fato, quando acontece isso, quando a gente está de frente com uma obra de arte, acontece isso também, né? A gente parar e você contemplar a obra de arte. E aí foi nascendo esse trabalho, né? Que veio culminando, assim, de vários anos, assim. E foi um start para a produção de vários pequenos... Isso aí foi um start, assim, como eu posso te falar, para uma produção de uma série de vários outros trabalhos que foram surgindo a partir daí. Né? Foi a partir de uma simples viagem de ônibus, de algumas leituras, né? E nessas leituras eu fui conhecendo outros autores também, e foi marcando, né? O Ítalo Calvino, o Francesco Careri, com o livro Walkscapes, que é o Caminhar como Prática Estética, esse livro aqui. Então, esse livro, ele fala sobre essa prática de caminhar como forma de arte, né? E eu descobri um trabalho dele que ele perseguia as pessoas. Ele perseguia as pessoas, ele ia de uma cidade a outra, sem que a pessoa percebesse, sem que a pessoa tivesse a noção de que estivesse sendo perseguido. E ele tirava foto, como se estivesse investigando a vida daquelas pessoas. E eu sentia que eu fazia a mesma coisa dentro do ônibus, assim, eu ficava olhando a pessoa, investigando mesmo ali, sabe, olhando assim, os detalhes, desenhava, assim, e sem que a pessoa tivesse noção de que estava sendo desenhada ou fazendo parte de um momento artístico ali, né? Então foi assim, essa série dentro dos ônibus foi nascendo através dessas leituras, né, do texto, dessas pesquisas de imagem e desse estudo diário ali, constante, dentro dos ônibus, né? E a partir dali começou a instigar para produzir outras bolhas, sair daquela constância ali das viagens de ônibus, né? E aí foram nascendo outras séries também. Foi daí que, por exemplo, eu fui pensando assim no material que tinha dentro do ônibus, né? Tem um couro que senta. E eu falei, pô, vou pegar e vou marcar o couro do ônibus, né? E aí nasceu a ideia de pirografar o couro, né? A partir desses desenhos. Então nasceu aquela série dos couros com desenhos criados dentro dos ônibus, né? Foram desenhos totalmente criados dentro do ônibus. Então o ônibus muitas vezes balançava, freava, enchia de gente. Tinha um momento que não tinha nem como desenhar, assim, porque estava lotado, assim, e eu tentando desenhar, e muitas vezes tinha que ser muito rápido, assim, porque a troca de passageiros e a pessoa que eu estava desenhando, ela descia e ia embora, e aí eu tinha que adaptar, sabe? Então eu fui lidando com vários fatores, assim, no dia a dia, que era interessante também, que eu gostava, porque isso ia alimentando o traço, ia fazendo com que o desenho tomasse uma forma única, né? É um traço único ali dentro. Até mesmo o balançar do ônibus, assim, a gente ia aproveitando esse balançar, sabe? Ia dando essa música, essa ginga, né? Dentro do ônibus. E eu comecei a pensar olhando, né? Olhando a janela do ônibus, assim, eu comecei a olhar para as fronteiras, assim, comecei a refletir sobre essa questão, né, de fronteiras. E isso foi também instigando para outros trabalhos. E a partir daí nasceu uma série de performances que comecei a fazer. E daí eu criei eu falei, vou criar uma roupa que eu possa carimbar os lugares que eu passo, né? Os lugares que eu considero como
como fronteira. E aí eu criei uma primeira roupa performática, uma série de roupas que eu fiz para fazer uma performance, né? Que eu chamava de roupas performáticas. Assim como vários artistas utilizam, né, da roupa para fazer as suas performances, né? É muito comum, assim, eu observei que vários artistas utilizavam de roupas para poder entrar num estágio elevado, assim, da forma natural, e ele precisava dessa roupa para ele poder criar suas performances, né? Eu fui criando isso, pesquisando sobre isso também. E aí nasceu uma roupa que eu fiz que chama caribunda, que é um caribo de bunda. E eu utilizei essa roupa dentro de um ônibus também. Era um macacão, assim, e ele tinha um carimbo bem na poupança, assim, bem grandão, e eu sentava no local e ia carimbando também, né? Então nasceu essa série a partir da questão de olhar para o horizonte, de olhar para os lugares que se encontram, né? E aí nasceu essa vontade de criar essa série performática, assim. E daí foi surgindo vários outros trabalhos. A partir de pensar sobre o horizonte, de pensar sobre essa questão dos lugares que se encontram, nasceu uma série de vídeos também, eu pesquisava o local no Google Maps e eu ia até aquele local pessoalmente gravando todo o trajeto que eu fazia pelo Google Maps. E aí eu fiz aqui no Gama uma série de caminhadas inspirado no livro Walkscapes, né? E aí eu ia até esses locais gravando pessoalmente. Primeiro eu fazia o local digital e depois eu ia pessoalmente para esses lugares. E aí nessa série nasceu essa série de vídeos, né? E visitando esses locais que eu encontrava na internet, visitando pessoalmente, nasceu uma outra obra, chama o Despacho para Santo Nenhum. E aí esse despacho era assim, eu encontrei um local que é uma praça aqui no Gama, tem uma praça, a Praça da Bíblia, né? E aí eu fui até essa praça e eu falei, não, por que tem uma praça da Bíblia e não pode ter uma praça de um despacho ou então de uma outra... A questão não era, assim, ser de religião, mas por que não pode ser mais aberta, né? E aí eu resolvi fazer essa brincadeira artística, né? E eu fiz esse despacho para Santo Nenhum, que foi um despacho com brinquedos. Eu usava um brinquedo de galinha, sangue de tinta, tinta guache. E aí nasceu essa outra performance, né? Que chama Despacho para Santo Nenhum. E aí foi indo. Essa outra série que está na exposição da BDB, que tem um personagem com cabeça de TV, essa é uma série bem antiga, que é um personagem que eu criei há muito tempo, assim, desde quando eu era adolescente, assim, eu sempre gostei de desenhar esse personagem, assim, então toda vez que eu faço uma intervenção artística, eu coloco ele meio que como uma marca, assim, sabe? Coloco esse personagem com uma cabeça, assim, de TV. E esse personagem, ele sempre está presente, assim, nos meus trabalhos. Ele está presente na exposição da BDB. Exatamente, está lá. Tá e você transpôs esses desenhos do caderno que está dentro do ônibus, todas as peças que estão na exposição que a gente vai estar abrindo hoje na BDB são todas transpostas para o couro, não é isso? Todas transpostas para o couro e tem essa em papel também. Papel com... eu utilizei material mesclado, né? Tinta nanquim, lápis, um pouco de aquarela também. Eu utilizei Você gosta de brincar com os elementos, com as superfícies, pelo que eu estou percebendo, não é? Exato. Essa questão do brincar sempre está presente no meu trabalho, na minha vida, pela questão da minha família ser de circo, né? Família circense, irmão palhaço, sobrinho palhaço, a gente também participar desse universo do riso, né? Isso também, você olha para minha obra, você sente um pouco que ela é um pouco engraçada, assim, às vezes você tem vontade de rir. Essa ideia do carimbundo, né? É uma performance totalmente de palhaço, assim. Você colocar um carimbo na poupança, sentar no lugar e você gravar os lugares. Então, isso está presente também no meu trabalho, né? Meio que de forma indireta, assim, ou às vezes diretamente.
essa linguagem do circo, assim, ela não tem como não falar dela sem... Porque às vezes as pessoas olham assim, ficam curiosas e acham engraçado o trabalho. E quando entende que eu sou de uma família circense, que a família trabalha com teatro, com circo, aí começa a ampliar mais a mente, falar, agora eu entendo por que ele pensa assim, por que ele caminha por esses trajetos, né? Então, é assim que eu fiz aqui um resumo de como eu comecei esses trabalhos, assim, tentando explicar até chegar, né, nesses trabalhos que estão lá na BDB. Poxa, que legal. E você já criou coisas para sua família? Com a minha família, Por exemplo, para usar em ambientação cênica, como um cenário, alguma coisa assim? Já chegou a rolar uma troca? toda vez que eu tô... quando a gente apresenta algum espetáculo de palhaçaria, eu apresento um número com um palhaço que chama Rabisco, né? Então, tem toda a ver com essa relação e artes visuais. Então, o espetáculo que a gente criou em 2012, por exemplo, de teatro de bonecos, foi todo desenhado por mim, todo o cenário. A relação é muito forte assim, entre as artes visuais e o teatro também. Tá sempre ligado, assim. Todo espetáculo nosso, os desenhos de cartazes, né, tudo feito à mão também. Então, sempre que a gente vai apresentar alguma coisa, eu coloco minha mão lá com um desenho, está sempre presente. Inclusive, nas apresentações, assim, eu faço um número que eu desenho uma caricatura da pessoa ao vivo, assim, no espetáculo Palhaçaria, né, do Lombetagem. Então, essa questão das artes visuais está ligada. E é muito interessante porque quem me incentivou foi o meu irmão, o Robson, né? Ele me incentivou mesmo, assim, quando eu era criança, a desenhar, gostar mesmo de artes de plá. Ele fala, nossa, tá massa o seu desenho. E, inclusive, eu vou revelar aqui para todos, ele teve uma época que ele ia ser padre, né? Então, ele morou no seminário muitos anos, e aí, no último ano que ele ia mesmo virar padre, ele fugiu e foi morar pro circo, né? Mais ou menos isso é a história dele. E nessa época que ele estava estudando para ser padre, ele morava em Belo Horizonte. Ele me incentivava sempre por carta, mandava carta naquela época, né? E ele falava, vou levar uma mesa de desenho para você. Rapaz, ele trouxe uma mesa gigante de ferro, um ônibus, para mim, de Belo Horizonte até o Gama. Ele trouxe e eu fui encontrar com ele, eu lembro disso até hoje, assim, foi muito marcante. Eu era adolescente, assim, com uns 14, 13 anos de idade. Eu fui encontrar com ele na rodoviária do Gama aqui, e a gente trazendo essa mesa de desenho nas costas aqui para casa. Caramba, isso deve ter tido um peso muito grande na tua formação para você seguir esse caminho aí de artes visuais, não é? De artes plásticas. Exatamente. Então já estava decidido desde aquela época, assim. E aí, a gente, e com o tempo, com as leituras que a gente vai fazendo, a gente vai ampliando mais, né? E até entrar na Universidade de Brasília, eu tinha uma outra concepção desse universo da arte contemporânea, né? Então, a gente estuda bastante, assim, arte contemporânea. E aí eu fui trazendo esses elementos da performance, da arte contemporânea para o meu trabalho e ampliando mais o conhecimento, né? A universidade também ela foi fundamental assim para poder ter esse embasamento teórico para transformar esse trabalho artístico em não ser uma brincadeira, mas sim um trabalho profissional, um trabalho real mesmo. As pessoas olhavam assim, não, você trabalha com, eu falo, eu trabalho com artes, então você tem propriedade para poder falar isso, né? De se sentir como um artista, né? Então a universidade também foi... Mas eu também tive um pezinho lá do Cine de Moraes. Eu comecei estudando lá, e aí tive alguma série de problemas lá, e depois eu fui para a UNB. E aí formei na UNB. E aí você começou do Cine, né? Isso, comecei no Ducina. E lá, Ducina é fantástico. Assim, o ambiente do Cine de Moraes não tem lugar em Brasília que seja igual. Porque o contato que você tem ali, o próprio ambiente, assim, é mágico, ele, sabe? Ele é propício mesmo para estudante de artes. E aí,
a questão da UNB foi importante porque o contato, né, que a gente vai conhecendo esses artistas que estão produzindo, essa geração nova de artistas de Brasília, toda conheci dentro da Universidade de Brasília. Então, você conhecer o trabalho de outras pessoas, a forma como ela pensa, a forma como ela se expressa, isso também vai influenciando o seu trabalho. As próprias oficinas lá dentro, você vai aprendendo a como trabalhar, a como se dedicar, né? Não só dentro da universidade, mas fora da universidade, né? E aí o curso de especialização em patrimônio me auxiliou muito com essa questão da cultura popular, né? Que a gente leva essa questão do circo popular, do teatro de bonecos popular e também da arte popular. Isso aí também está muito forte, presente aqui da minha família, que é uma família de nordestinos, né? Meus pais são de Recife, então a cultura é muito forte, assim, no povo nordestino, traz assim, no sangue essa questão cultural. Então isso tudo está presente também. Poxa, que bacana, Henrique. Quero te agradecer imensamente aí para a tua entrevista. E agora vamos acompanhar essa bela exposição dos lugares pensantes. Abro para as tuas considerações finais. Quero agradecer aí especialmente o pessoal, né, da BDB Cultural, ao Marcos Linhares aí pela sua oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre arte, né? Estamos passando por um processo de transição, né, único na nossa vida e poder estar pensando, poder estar produzindo arte é um privilégio para a gente e também é um refúgio, né, para poder enfrentar todo esse mal-estar que está aí no planeta Terra que a gente vem passando, né, nessa pandemia. Espero que as coisas melhorem para que a gente possa se ver pessoalmente, né, ver presencialmente uma obra de arte para melhorar as nossas vidas para frente. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns também, como sempre, o nosso curador, né, de artes visuais, o Juarez Leite, né, que te fez o convite. E é muito importante ter nossos artistas brilhando e podendo falar sobre a sua trajetória e sobre a sua arte. Então, sem mais delongas, conosco agora a exposição Lugares Pensantes de Henrique Siqueira.
Tchau.